Flamboyant, tipo mídia de surf, só que mais legal. Começou o primeiro Surfzine. Eu sou Rafael Tonini. Eu sou o Júnior Faria. E eu sou a Carolina Bride. E quem já conhece a gente do surf de mesa, somos nós mesmos. O Surfzine, para que, primeiro programa, então vamos explicar um pouco. Ele vai ser o drop semanal da Flamboyant, que repercute novidades, acontecimentos e as melhores dicas de surf para quem quer chegar bem informado no line-up. Já aproveita, segue a gente, @Flamboyant no Instagram, Flamboyant no Facebook. Já dá o seguir aí no Spotify, no Google Podcasts, iTunes, toda a plataforma que tiver aí, já dá o seu seguir para receber toda sexta-feira e mandar pros amigos e ficar esse surfista bem mais inteligente. A ideia aqui é trazer muita informação boa de forma rápida e direta. Então, beleza. Comecemos. Vou começar aqui com a notícia das últimas horas, né? Que deixou todo mundo perdido e tendo que se readaptar. A WSL anunciou ontem, dia 12 de março, que não vai rolar mais nenhuma das etapas que estavam previstas para o mês de março. A decisão, eles informaram que ela segue orientações da Organização Mundial da Saúde, depois que a OMS declarou essa semana que o coronavírus é uma pandemia global. Também as orientações locais de onde rolariam os eventos. Foram cancelados aí a primeira etapa do CT, que rola na Austrália, e o Airborne, evento de aéreos que acontece simultaneamente também na Gold Coast. Além desses dois, também foi cancelada uma etapa de QS 1000 no Tahiti, e todos os outros eventos, que são o QS e o Prêmio WSL, foram adiados, mas ainda não se falou em nenhuma data para esses que foram adiados. Acho que ninguém sabe ainda, né, o que vai rolar. A própria WSL disse que as decisões estão sendo tomadas dia a dia, já que, o coronavírus aí tem fluído de uma maneira imprevisível, então eles falaram, estamos tomando decisão dia a dia, o que acontece hoje não acontece amanhã, então por enquanto março não rola. Pra frente, começou muita gente a especular, vai rolar Bells, não vai? Então WSL disse que tá aberto e esperando o que fazer. Então não se sabe ainda o que rola. Agora, o que me chama a atenção é uns foram cancelados e outros foram adiados. Você tem alguma ideia, Júnior, de por que uns foram cancelados e outros adiados? Eu não sei, não tenho nenhuma informação oficial, mas eu acredito que eles não anunciaram o cancelamento oficial de todos os eventos, porque estão esperando para ver como é que vai se desenvolver isso nas próximas semanas, nos próximos meses. Mas mesmo assim, eu acho que esse termo adiar foi um pouquinho passar panos quentes, assim. Eu acho que realmente, eu acho que realmente foi pra não gerar um pânico geral, assim. Mais ou menos isso. Eu acho que realmente foram cancelados mesmo e colocaram esse termo adiar aí só pra não ficar tão ruim a notícia. Foi cancelado um QS no Tahiti, que tava pra acontecer agora mesmo. E o CT. O CT é muito mais controlável, eu acho, também, de você cancelar, né? Você tem um número menor de etapas, menos gente pra lidar, então acho que talvez seja essa curiosidade, acho, né? Tipo, uma decisão desse impacto, né? Dessa força. Acho que a última vez que rolou foi no 11 de setembro, depois dos ataques, né? De 11 de setembro de 2001, quando só rolaram 5 etapas e o CJ Robin Hood foi campeão mundial sem ganhar nenhuma das etapas. Então, eu queria... acho que uma questão interessante de se analisar aqui também qual é o impacto de cancelamento ou adiamento, né, das etapas de março para o resto do ano, caso em abril já volte, entendeu? E caso isso não volte, não role em abril, qual seria o pior cenário? É possível cancelar o ano? Não tem precedência de ter um ano sem nenhuma etapa do circuito. Mas se o circuito volta depois de 1 mês, 2 meses ou 3 meses sem nenhuma etapa, os pontos voltam a correr normalmente a partir das etapas que vão acontecendo. Isso aconteceu, inclusive, em 2001, quando o CJ foi campeão, como você citou. As etapas que não aconteceram, ninguém pontuou. E quando voltou a acontecer o circuito, pontuação normal. E só um último comentário sobre isso. Eu conversei com o Edgar Groja, que tá correndo um QS na Flórida. Já estava acontecendo, né, durante o anúncio, né, da paralisação, então ele continuou rolando, para entender um pouco como é que tá o clima, né? E ele disse que por enquanto tá ok, não mudou muita coisa no campeonato. Nos Estados Unidos tem alguns medos de fechar aeroporto e tal, mas assim, no momento não mudou muita coisa. Só tá todo mundo meio assim porque existe uma agenda e campeonatos que eles vão correr, ele ia para 3 etapas depois dessa.
ele volta pro Brasil agora e tem que refazer a vida, assim, né? Então, muita gente do circuito vai ter que voltar para casa agora e falar: o que eu faço com a minha vida agora nesses próximos meses? Acho que esse é o maior impacto que vai rolar. Linkando nisso, já no dia, né, que a WSL deu essa notícia que ia paralisar março, foi o mesmo dia que acabou o primeiro evento de 10 mil pontos do ano, o Sydney Surf Pro, que agora, na verdade, esses eventos se chamam Challenger Series e que vai um pouco além do nome nessa mudança. A WSL aumentou o investimento nos eventos em 2020, aumentou o número de 6 para 8 etapas no masculino e de 2 para 4 no feminino. No geral, assim, isso não muda muito na vida, né, do atleta de forma prática, com regras, mas para o público, o que a WSL diz é que vai ter uma transmissão ao vivo numa melhor qualidade. Eu fico aí pensando o que seria essa melhor qualidade, né? Quais as possibilidades, porque eles não especificam nada. Seria melhor qualidade técnica, a dinâmica, qual que é o que você pode imaginar sobre isso? O que eu imagino é que eles vão tentar copiar mais ou menos o formato de transmissão do CT, né? Nas etapas do QS, muitas etapas, a transmissão ao vivo pela internet fica a cargo do patrocinador do evento ou do apresentador. Então eu imagino que eles passem a assumir um pouquinho mais tanto a gestão como a realização das transmissões, pelo menos nas etapas dos Challenger, para ter o mesmo padrão ali das transmissões do CT, né? Eu tenho uma visão de que eles estão tentando criar uma divisão intermediária entre o CT e o QS, né, regular ali. Então eu acho que a gente ainda vai ver isso, tipo, uma sub-elite do CT sendo criada em eventos tipo, né, Prime, pra ver se eleva um pouco o nível ali e cria uma outra categoria, assim, de... E uma categoria parecida com o que você tá falando, tem até o mesmo nome na ATP, né, que é a Associação dos Tenistas Profissionais, e os torneios de tênis têm, inclusive, a Challenger Series, tem, inclusive, o mesmo nome. Então, a WSL tá aí pegando um formato que já dá certo na ATP, por exemplo. E vocês acham que pode ser uma forma delicada também de dizer aí que vai ter... que são transmissões com um surf melhor? Eu não duvido, assim, eu acho que é um jeito delicado de dizer... Descolado dos que QS, né? tipo, assiste esse que é mais garantido. É escroto pensar assim, mas eu acho que tem um pouco disso, assim, mas... é apenas minha opinião. E falando em campeões desses campeonatos, quem ganhou essa primeira etapa no masculino foi o Léo Fioravante, junto com o Matt Bent em segundo. O melhor brasileiro colocado foi o Jadson em quinto, Camarão em nono. Feminino, Carissa Moore, que tinha anunciado seu descanso durante todo o ano de 2020, não só voltou a competir, como resolveu ganhar, da Tyler Wright na final. E a Silvana também correu esse campeonato e ficou no round 2. Então esses foram os resultados desse primeiro e, por enquanto, último Challenger Series do ano que o Corona permitiu. E falando em mudanças e novidades nos eventos da WSL, o novo livro de regras de 2020, que saiu agora no dia 1º de março, trouxe alterações na regra de interferência. Depois do episódio no Pipe Masters do ano passado, quando Medina fez interferência proposital no Kai Belli, a WSL resolveu deixar mais rígidas as penalidades para interferências cometidas nos últimos 5 minutos de bateria. Até então, a regra era o corte da menor nota para o surfista que cometeu a interferência. A partir de agora, se a interferência acontecer nos últimos 5 minutos, o atleta perde a maior nota. E caso a maioria dos juízes considere que a interferência foi com a intenção de prejudicar o outro surfista, quem fez a interferência será desclassificado. E aí, galera, o que vocês acharam? Cara, eu acho que tá o debate, né, que rola, que tem se percebido aí, é a galera achando que isso tira um pouco da dramaticidade, né, que envolve a competição do surf. Eu acho que a regra da forma como era, ela já poderia ter sido aplicada dessa forma, entendeu? Existia uma regra que permitia desclassificar, né? Que era a questão do pouco... meio um fair play ali, né? Isso, exatamente. Espírito antidesportivo, né? Exatamente, já poderia ter sido usada esse argumento para uma desclassificação, né? O que mais me preocupa nessa nova regra é o seguinte: os juízes decidirem que a interferência foi com a intenção de prejudicar o outro surfista. Porque você está colocando aí um elemento de julgamento subjetivo mais complicado ainda do que julgar se interferiu ou não. Interferência já é, por si só, algo que é meio complicado de julgar e bater o martelo se foi interferência ou não. A maioria dos casos é uma interferência clara, ok. Só que, além de julgar se foi interferência ou não, os juízes vão ter que colocar mais
Julgar a a opinião intenção, né? deles no assunto, que é julgar a intenção do atleta. Então, Nossa, eu acho que ainda mais... é muito complicado essa norma. Eu, sinceramente, acho cosmética essa decisão. Acho que foi só a WSL falando, não, nós podemos tomar atitudes e tomaremos para não deixar o surf, né, tomar rumos antidesportivos, porque assim, realmente a regra anterior já dava para fazer isso. Não é uma coisa que virou moda na competição. É muito eventual alguém fazer uma interferência de propósito no final da bateria. Então acho que foi só tipo uma resposta para falar, não, a gente vai tomar atitude. Acho que não passa disso. Assim, é uma regra que, depois de toda a polêmica que rolou no passado, dificilmente a gente vai ver alguma situação dessa de novo. Duvido que alguém vá se colocar numa situação dessa, tão polêmica, de prejudicar alguém e esperar o retorno disso. Então, eu acho que é um negócio que a gente vai falar agora e daqui a pouco tempo já passou. Eu acho que foi válido pelo fato deles terem É um posicionamento. se posicionado em relação a uma situação que aconteceu e que realmente teve uma repercussão antidesportiva e, enfim, para todo mundo que assistiu. Uma situação que eu acho interessante é fazer o surfista que cometeu a interferência perder a maior nota quando a interferência acontece nos 5 minutos finais. Também havia esse precedente, que isso realmente era uma falha, entre aspas, que havia na regra. Porque nos 5 minutos finais de bateria, muita coisa já está praticamente decidida. Dificilmente acontece uma virada. Então, a interferência ela passa a ser também uma ferramenta de vitória. Você pode garantir uma vitória cometendo uma interferência ali, principalmente no último minuto de bateria, né? Que é quando resta pouquíssimo tempo para o outro virar. Então, acho que nesse sentido foi bem acertado eles terem corrigido isso aí no livro de regras. Bom, para fechar aqui, vamos dar cada um aqui uma dica de coisas legais que tem alguma relação com os temas de hoje. Eu indico o livro O Código do Surfista, do ex-campeão mundial Shaw Thompson. Basicamente é um livro que ele escreveu ao longo da vida, regras que ele julgava necessárias para todo surfista, independente de ser competidor ou não. E já que a gente falou de tanta regra e tanta coisa aqui, eu acho é muito legal esse livro, eu acho que vale a leitura. Código do Surfista, do Shaw Thompson, editora Gaia aqui no Brasil. A gente vai colocar depois os links no... Eu vou indicar, na verdade, minha dica não é dentro do surf em si, mas tem a ver com o clima que eu acho que pegou aí nesta semana e que gerou essa decisão da WSL, que é o ensaio sobre a cegueira. Esse clima de pandemia, de não sabemos o que está acontecendo e pânico, ensaio sobre a cegueira, um livro de José Saramago. Tem o filme também, para quem não tiver paciência para ler, mas recomendo ler, que é bem legal. É bem legal. Os dois são muito legais. Os dois. Sim. E a minha dica é a Enciclopédia do Surf, que é feita pelo Matt Warshaw, e ele, com muita dedicação e boa vontade, coloca todo o conteúdo online no Encyclopedia of Surfing. E aí você pode encontrar tanto a Enciclopédia do Surf quanto os vídeos, fotos, inclusive do livro História do Surf, em eos.surf. Então, aproveitando esse clima do Surfzine de trazer muito mais informação e conteúdo, é lá que a gente pega e pesquisa muita coisa. Então, vale muito a pena conferir. Então, agora, se você está esperando o final de semana para surfar, aproveite, você já vai cheio de informações muito boas. Não esquece de seguir a gente no Instagram, @flamboyar, no Facebook. Lembra de clicar aí no seguir dos tocadores de podcast, compartilhar com seus amigos e se divertir muito nesses próximos dias. Sexta-feira que vem tem mais notícia aqui e é isso.